estou querendo falar sobre um assunto que eu acho que é fundamental para mim, né? Porque quando eu comecei a fotografar, a fotografia rapidamente se tornou uma espécie de aliada assim na minha vida, uma possibilidade de eu me mostrar e mostrar como eu via o mundo, né? Então, de certa forma, para mim, a fotografia ela é uma expressão da minha identidade, né? Assim, então, eu sempre procurei fazer da minha fotografia algo que fosse uma identidade minha, mais do que buscar, digamos assim, fórmulas e possibilidades de fazer alguma coisa que já fosse conhecida. Eu queria era usar essa ferramenta para poder me expressar, né? Então, como eu vejo muitos fotógrafos que estão, assim, digamos, num processo de busca, e às vezes, muitas vezes, sem encontrar uma possibilidade de, digamos assim, de entender melhor aquilo que eles estão fazendo, onde eles estão andando, o que que eles querem com a fotografia, resolvi falar um pouco desse assunto. Então, vamos começar aqui vendo algumas perguntas, né, que eu acho que são importantes que qualquer fotógrafo se faça, né? Então, que fotógrafo é você? Como é que você se mostra, né? Porque a fotografia não é uma atividade absolutamente individual, né? Quer dizer, a gente faz a fotografia para comunicar alguma coisa para alguém, né? Então, como é que você se mostra? Pois como é que você gostaria de ser visto, né? Como é que você quer ser visto, né? Como é que a fotografia que você faz, você gostaria que ela fosse apreciada ou que público você gostaria de ter, né? Eh, e o que que você quer com a sua fotografia? Então, eu acho que se você consegue responder essas questões, você já tem uma noção muito mais clara daquilo que você está fazendo. Isso que eu estou dizendo pode parecer absurdo dizer assim que você vai ter uma noção mais clara, mas não é, porque eu acho que a maioria dos fotógrafos, posso dizer a maioria dos fotógrafos, não tem uma noção muito clara daquilo que está fazendo. E por isso, muitas vezes, eu vejo que, às vezes, as pessoas não conseguem resultados, porque elas não sabem onde elas estão, o que elas estão fazendo, e onde elas estão indo e onde elas querem ir, né? Então, sem responder essas perguntas, vai ser difícil você chegar em algum lugar na fotografia, porque são essas questões que te levam para algum lugar, né? Então, que fotógrafo é você? Quer dizer, como é que você se vê como fotógrafo, né? Ou como você gostaria de se ver como fotógrafo? Porque eu acho que a fotografia também é uma construção, não é algo que você faça assim, simplesmente aleatoriamente. Você pode fazer, claro, mas para quem tem um projeto, para quem tem uma ideia de fazer alguma coisa com a fotografia, é importante que você tenha em mente que tipo de fotógrafo você quer ser ou você é, porque aí você já vai começar a definir um território onde você vai poder atuar, né? Segunda coisa, como é que você se mostra? Porque se você não mostra a sua fotografia, você nunca vai ser conhecido, evidentemente, né? Parece óbvio, mas como é que você faz esse processo de mostrar seu trabalho? Não é uma coisa tão evidente, porque se você, por exemplo, tem ideia de, vamos supor, vai trabalhar com publicidade, você teria que ter uma espécie de estratégia para poder se aproximar desse mercado, você teria que analisar seu trabalho para ver se ele se insere num contexto como esse, se não, produzir coisas que você possa mostrar nesse contexto, enfim. Se mostrar não é exatamente uma coisa tão óbvia, né? Se você, por exemplo, é um fotógrafo que quer trabalhar na área de fine art, você deveria se orientar para um público que consome esse tipo de produto, né, esse tipo de fotografia, né? Se você quer fazer exposições e não tem também nenhuma intenção imediata de vender, você tem que né, reportar um público de galerias, enfim, por aí. Como é que você quer ser visto?
Isso, a gente precisa pensar um pouquinho, porque todo fotógrafo tem uma imagem pública, evidentemente, né? Aquilo que a gente mostra, aquilo que a gente é e aquilo que a gente faz. Então, essa é uma outra questão. E o que é que você quer com a sua fotografia, né? Então, isso é uma coisa fundamental também, né? Porque muitas vezes a fotografia pode ser um hobby, tudo bem, eu faço lá as fotos, boto no Instagram e pronto, quem viu, viu, quem não viu, não viu. Agora, se você tem um projeto, por exemplo, de fazer alguma coisa, se você tem uma ideia de chegar em algum lugar com a sua fotografia, você precisa saber aonde você quer chegar. E essas perguntas anteriores vão te ajudar a chegar lá, porque, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Essa que é a realidade, né? Então, o que eu vejo mais hoje em dia são pessoas andando para cá e para lá aleatoriamente, e que não gostariam assim de fazer alguma coisa com a fotografia, mas não sabem bem o que, não sabem bem como. Então, enquanto isso, eles vão lá fazendo, postando no Instagram. Ou seja, não tem mais espaço hoje para quem produz e se mostra de uma maneira pouco profissional e aleatória, porque é muita imagem, é muita. Se você não tem uma estratégia que te faça ser percebido, você jamais vai ser percebido, né? E eu queria aqui falar especificamente de uma coisa, porque qualquer estratégia, qualquer ideia de um projeto fotográfico, ele tem que começar, evidentemente, do material que o fotógrafo produz, né? Então, o que os fotógrafos têm feito, produzido, né, recentemente? Eu vejo assim muita coisa que é praticamente inútil como fotografia. Eu queria dar aqui um exemplo que eu gosto de dar sempre, que é quando eu fui para Istambul, alguns anos atrás, que é uma cidade fantástica, né? Porque é a porta que liga o Oriente ao Ocidente, né? Tem uma ponte em Istambul, de um lado é a Ásia, do outro lado é a Europa, né? Uma cidade única no mundo. Cidade fascinante. E, como tal, eu, antes de ir, comprei um guia, comecei a estudar um pouquinho da cidade, onde é que era interessante conhecer e tal. E eu, por acaso, acabei dando numa informação lá que diz o seguinte: o melhor lugar para fotografar a Mesquita Azul, que é um ponto assim, importantíssimo da cidade, né? Era no terraço de um bar, né? O melhor lugar para fotografar a Mesquita Azul ao sol poente. Tem esse detalhe, né? Aí eu estou lá, um dia andando lá com os amigos e, de repente, olho para cima e, voltando do almoço, assim, meio da tarde, vejo uma laje assim, com um monte de fotógrafos, com as câmeras plantadas nos tripés, todo mundo apontando para a mesma direção. Aí me veio um acesso de riso, porque eu falei, esse lugar absurdo deve ser o tal lugar onde é o melhor ponto da cidade para fotografar a Mesquita Azul ao crepúsculo. Então, imagine que isso aí estava num guia, tipo Lonely Planet, que é um guia muito conhecido, quem viaja sozinho e tal, e que diariamente deve ter uma romaria de gente, de fotógrafos que vão lá com seus tripés, com suas câmeras, e se posicionam lá para fazer exatamente a mesma foto. Ou seja, uma coisa completamente inútil, né? Então, essa daqui é a Mesquita Azul, que efetivamente é um espetáculo, mas, quer dizer, você viajar para um lugar tão fascinante quanto esse, tão pleno de mistérios, de coisas assim, de história, né? Para ficar documentando o mesmo monumento da mesma maneira que milhares de outras pessoas já fizeram ali antes de você, é uma atividade
completamente absurda para mim, do meu ponto de vista, entendeu? Compra um postal da Mesquita Azul e não vai lá perder seu tempo com a sua câmera, quando você podia estar andando pela cidade, descobrindo o mercado especial, que é maravilhoso, a ponte que liga esses dois continentes, o mercado, o grande souk de Istambul, que é um lugar assim muito louco, né? Então, aqui, só para contrastar com digamos assim, essa imagem confeccionada, pasteurizada aqui, eu peguei, então, algumas imagens de outros fotógrafos que tiveram por lá. Por exemplo, Cartier-Bresson, em 1965, fez essa foto de Istambul. Vejam que coisa incrível, né? Esse recorte da cidade, com esses personagens, essa arquitetura dessa escada improvável aqui, muito interessante, né? E esse aqui é um outro fotógrafo de Istambul mesmo, que chama-se Araguler, muito famoso lá, que viveu 100 anos, né? E essa daqui é uma das imagens que ele fez, que é maravilhosa. Evidentemente, como um local residente na cidade, ele teve a oportunidade de ter muito mais tempo, né, para registrar essa vida local, e, de fato, algumas imagens que ele fez eu acho assim, absolutamente fascinantes. Por exemplo, uma das características de Istambul é que, ficando no Estreito de Bósforo, que liga o Mar Negro ao Mar Egeu, eles cobravam tributos de toda a mercadoria que passava por ali. Então, a presença do navio é uma coisa fundamental na história da cidade, né? E do próprio Império Otomano, né? Então, que é baseado sobre a religião islâmica. Então, aqui, por exemplo, é uma outra imagem de islamismo que eu acho assim fantástica, esses caracteres árabes com essas duas figuras embaixo. Quer dizer, você não precisa de mais nada, é de uma imagem assim de uma pureza conceitual, né? Assim, é uma imagem super, digamos, plena de simbologia, de significado, com pouquíssimos elementos aqui, né? Outro fotógrafo que fotografou Istambul e que é um fotógrafo que eu considero talvez assim o fotógrafo mais importante na cor, né, assim, nessa fotografia um pouco jornalística, assim, e que é o Alex Webb, que fez um livro sobre Istambul. Então vejam bem, olha lá a mesquita que aparece lá no fim, mas ele está, olha que espetáculo essa imagem aqui, que aqui você tem para esse requadro aqui desse casal, né, namorando no ônibus, com o fundo da cidade lá atrás, esse menino com o algodão doce, que parece um personagem de um outro tempo, né? De um outro universo, de um outro mundo, né? Com essa luz verde, e que é a capa do livro, né? Esse outro personagem aqui na cabine telefônica, lá em cima o policial, tem toda uma atmosfera assim muito particular, né? Que ele achou na cidade, quer dizer, então essa riqueza de imagem que a gente está vendo aqui é o olhar de alguém que está olhando através da sua maneira de ver o mundo, da sua maneira de buscar na realidade reflexos daquilo que ele sente, né? Então, aqui, por exemplo, essa eu acho uma das imagens mais fantásticas do livro, que é uma barbearia, né? Mas onde você vê através desse espelho o mundo que se reflete lá fora. Então, aqui você vê a rua não tem nada, mas aqui dentro do espelho que mostra a rua, tem não só o barbeiro que está sentado aqui, mas uma série de transeuntes e de coisas que estão acontecendo ali, que passam através do espelho. Essa coisa do espelho que tem tudo a ver com a fotografia, que é o espelho da realidade, quer dizer, toda uma ideia de um mundo muito interessante, misterioso, mágico, que é o mundo dessa cidade, em vez de ir lá fotografar a milésima repetição do cartão postal. Então, eu estou dizendo isso porque acho que isso daqui serve muito como exemplo também para um certo tipo de coisa que a gente vê correntemente hoje, por exemplo, no Instagram, que é assim, olha, vou te
ensinar como é que faz para criar fotos de impacto e tal, não sei o quê. Gente, não tem receita assim de milagre fotográfico. Não é que o cara... E toda receita acaba dando nisso. Quer dizer, você, por exemplo, um efeito legal. Legal, um efeito legal, ele serve se ele for funcional para alguma coisa que você está propondo. Porque se ele não for funcional para aquilo que você está propondo, você está simplesmente repetindo, assim, mecanicamente, uma coisa que não tem sentido, né? E hoje o que a gente mais vê são os presets, digamos, as receitas de como fazer isso, como fazer aquilo, fora que a cultura fotográfica de muitas pessoas que falam de fotografia deixa um pouco a desejar. Então, algumas coisas até são não só pouco produtivas, mas como eu acho que, sabe, é uma perfeita perda de tempo. E aí, quando eu estava, assim, olhando aqui esse universo de Istambul, um pouco de fotografia, acabei batendo num personagem que é esse fotógrafo aqui, que é de uma área completamente diferente de tudo que eu fiz, né? Eu nunca trabalhei com matrimônio, ele é um fotógrafo de matrimônio, uma figura até meio que parece alguém que está nesse ambiente, né? E, enfim, mas ele ganhou um grande prêmio internacional, né? De fotografia de casamento, então eu fui ver, e ele é de Istambul. O que ele faz? E aí eu achei o trabalho dele muito interessante, porque eu acho que ele consegue extrair desse universo, que é um universo tão pleno de clichês, né? A fotografia de casamento, né? Ele consegue extrair imagens muito interessantes, como, por exemplo, essa aqui dessa noiva toda paramentada, linda, né? Esse outro detalhe aqui da menina sendo beijada, e são imagens aqui do tempo da pandemia, né? Porque estão de máscara. Aqui essa outra aqui, brincando com o gato, quer dizer, ele vai buscar assim uns momentos ali de vida que estão completamente fora daquela coisa das pessoas posadas, né? Assim, com a empadinha na mão, ou um copo na mão. Aqui a noiva sendo preparada para o momento, e depois essa outra aqui, circundada dessas senhoras, né, que avaliam ali o momento dela, como é que ela está e tal. Então, tem todo esse... Aqui, por exemplo, né, dá para fazer uma leitura interessante dessa imagem, que tem todo esse círculo que envolve essa mulher, né, de senhoras que estão ali dando um pouco da sua experiência, né, para ir observando e ajudando, né, que é como se elas estivessem revivendo aquilo que foi o casamento delas, né? Essa é uma imagem que acho muito interessante também, desse cabeleireiro aqui, porque os personagens estão num contraluz completo, assim, né, em silhueta, e a luz que vem de fora, que causa esse contraluz, é que ilumina o rosto da noiva que está sendo maquiada, penteada ali, né? Isso aqui é um outro momento do casamento. E, finalmente, essa outra foto aqui, que eu acho muito bonita também, porque tem o noivo, né, está de mão dada com a noiva, mas dando a mão também para essa outra senhora que está cumprimentando, que é como se ele fosse realmente assim essa transição, né, essa passagem entre gerações, né? E eu acho que o casamento tem muito isso, essa coisa do ritual e tal. Então, volto a perguntar aqui, né? Que fotógrafo é você? Como é que você se mostra? Como é que você quer ser visto? E o que você quer com a sua fotografia? Porque aqui a gente viu várias possibilidades, né, de fotografar, né, aquelas que eu acho mais interessantes, aquelas que eu acho inúteis, né? E eu queria falar um pouquinho aqui do que eu creio que são as 3 etapas de percepção de um observador que vê uma imagem fotográfica. Então, a primeira coisa que chama a atenção é a imagem.
Se essa imagem conecta com a pessoa que está vendo, se ela é relevante, se ela não é relevante, se ela tem alguma coisa a ver com a história daquela pessoa, porque, por exemplo, eu fiz parte de uma galeria online alguns anos atrás, que um dos galeristas, né, que é um fotógrafo também bem conhecido, ele me falou uma vez que as fotos que mais vendiam eram as fotos do Rio de Janeiro, porque as pessoas ou queriam ir para o Rio de Janeiro ou já tinham estado e queriam uma recordação e tal. E não era só uma galeria que vendia só foto de viagem, né? Mas você vê que as pessoas vão buscar alguma coisa que tem uma relação afetiva. Tá? Então, a imagem é a primeira coisa, a imagem do lugar, a imagem da pessoa, o que está na imagem. O assunto que essa imagem, digamos assim, suscita também é uma coisa interessante. Pode ser uma imagem de paisagem, pode ser uma imagem política, pode ser uma imagem, enfim, abstrata. E, em último lugar, é o fotógrafo, porque o observador comum, a gente que faz fotografia, vê uma imagem e vai olhar quem é o fotógrafo, por curiosidade. Mas se essa imagem nos interessa, porque até para fotógrafos, ninguém vai querer saber quem é o fotógrafo de uma imagem como essa, por exemplo. Por mais que ela seja bonita, aqui está outono, a mesquita, sempre a própria mesquita, uma mesquita de noite. Então, essas aqui eu chamo de imagens invisíveis. São imagens que as pessoas veem, mas tem tanta imagem. Você vai fazendo uma pesquisa na internet, no Google, bota lá, pôr do sol. Olha só, é uma loucura. Tem, acho que, 480 milhões de pôr do sol. A maioria dos amadores adoram fazer fotografia de pôr do sol, né? Eu não digo que não se possa fazer fotografia de pôr do sol, mas é uma coisa que é um lugar comum, terrível, assim como a criança fofinha, e a própria fotografia de casamento, que é cheia de lugares comuns, como a gente falou, mas que tem esse personagem que quebra essa barreira, quebra essa, digamos assim, expectativa da imagem óbvia, né? Então, nessas etapas da percepção, na imagem, o que vai fazer importância é se tiver um olhar original, uma nova perspectiva daquilo que a gente está vendo, algo que surpreenda, né? A fotografia, quando começou, era algo que era encantador, era surpreendente. Hoje, as fotografias, como objeto, já não trazem nenhuma novidade expressiva, né? Se não tiver um olhar, uma outra perspectiva, alguma coisa que chame a atenção. O assunto, né? O mesmo tema pode ser banal, né, e tratado de uma maneira que, como essas imagens que eu mostrei, invisíveis, né, ou pode se tornar universal, porque era o Tolstói, eu acho, que dizia o seguinte: conte a sua aldeia e você será universal. Muitas vezes, uma história de alguma coisa muito local, muito específica, acaba tendo uma outra ressonância, porque traz consigo elementos de humanidade, de coisas que as pessoas se reconhecem, né? Enfim, o fotógrafo. O fotógrafo, ele só se torna conhecido, respeitado, né, na medida em que ele vai mostrando o seu trabalho, vai reafirmando o seu olhar, os seus temas, até que ele se torne uma referência. Então, por exemplo, você pode achar quem vai pesquisar imagens de Istambul, mas você pode estar interessado em ver as imagens do Alex Webb, se você tiver interessado em fotografia de cor, né? Então, quando o fotógrafo se torna referência, as pessoas procuram esse olhar, porque é um olhar que mostra algo que é diferente da massa de fotografias que a gente vê todos os dias, né? Hoje mesmo, eu vi, não estou mostrando aqui, mas por acaso, abrindo o Instagram, eu bati o olho, eles mostram aquele monte de imagenzinhas vão aparecendo assim, e eu vi uma foto
que eu achei interessante, cliquei lá, vi que era um fotógrafo muito bom, muito curioso, trabalho assim, perfeito, organizado, assim, maravilha o trabalho. Vi que era curtido por um amigo meu, que é o Zabacite, e que ele tem 16 mil seguidores lá no Instagram, e tem um trabalho muito, muito bonito, muito interessante. Então, eu já comecei a seguir ele. Então, eu acho assim, mas como é que começou isso? Pela imagem, que era uma imagem da Amazônia, que era uma imagem muito interessante, até lembrava bastante o trabalho do Alex Webb, porque é em cor, com umas janelas, uns personagens dentro da janela e tal. Enfim, é um projeto, é uma trajetória você se tornar fotógrafo, né? E aí eu fico pensando, qual é o sentido da prática fotográfica? Por que que você faz fotografia? Ou por satisfação pessoal, para ter uma visibilidade, um reconhecimento, ou por um retorno financeiro, porque muita gente quer fazer fotografia como profissão. E ok, isso existe. Agora, se você não tem satisfação pessoal, porque sua imagem, você percebe que ninguém se interessa, vem uma frustração. Se você quer visibilidade e reconhecimento, mas na verdade você tem uma indiferença, você bota lá suas imagens no Instagram, não acontece nada. E isso é uma coisa, né? Hoje em dia, você, para lidar com as mídias sociais, você precisa entender o mecanismo e a estratégia para lidar com isso, porque não adianta postar foto no Instagram. Se você não percebe como funciona o algoritmo do Instagram, como é que aquilo pode ser revertido a seu favor, e se você não paga para impulsionar, provavelmente muito pouca gente vai ver o que você faz, porque tem coisa demais. Então, eles dão prioridade para quem está impulsionando. E retorno financeiro, quem entra na fotografia com a ideia de ganhar dinheiro, tem que perceber que este caminho é possível, mas ele depende de você ter, como sempre, uma estratégia e de você ter um trabalho que você possa propor e que seja diferenciado. Então, por que que acontece esses momentos de frustração que eu vejo frequentemente nas pessoas, né? Nos fotógrafos? É porque é difícil olhar criticamente o próprio trabalho. Primeira coisa, nós estamos acostumados demais a ver as nossas imagens, e se você não tem um olhar externo, fica muito difícil de você desapegar daquilo que você, das imagens que você gosta ou não gosta, e muitas vezes você mostra o que você gosta, mas não tem resultado, e você não sabe por quê. Então, a segunda coisa é buscar respostas no lugar errado, né? Então, por que que é difícil olhar criticamente o próprio trabalho? Porque a gente tem apego, tem aquela foto que a gente gosta porque lembra que não sei o que, não sei o que lá, mas naquela imagem não está escrito isso, né? Eh, por subjetividades, a gente pode gostar de uma imagem, ou das nossas imagens que estamos mostrando por uma razão muito subjetiva que não chega aos outros, né? E outra coisa é que a gente está olhando de dentro. É muito difícil você ver criticamente uma coisa que você vê todo dia, que você já viu 1000 vezes, né? E as respostas que as pessoas vão buscar, muitas vezes, são copiando modelos, então não sei o quê, tem esse filtro e tal. Ou faça assim, ou construa a sua imagem dessa maneira, seguindo fórmulas, né? E sempre buscando uma solução que está fora do próprio trabalho, e que é, talvez, o maior erro que as pessoas possam cometer, é de ficar olhando aquilo que acontece e fazer como que uma imagem que eu ouvi uma vez, quando comecei a estudar um pouco de marketing digital, para me comunicar aqui na internet, que o cara falava o seguinte, como é que era a história? Agora me deu um branco. Estava falando de olhar para fora. Sim, nunca compare o seu bastidor com o palco dos outros.
Porque é claro que quem está começando tem muitas fragilidades, confusões, ou nem quem está começando, mas todo mundo, num certo momento, se você depende do patamar que você propõe, se comparar o que você faz com aquilo que você quer, ou com aquilo que você, digamos assim, eh, acha que é um padrão interessante de fotografia, as suas referências, a gente acaba ficando desanimado, né? Se eu começar a me comparar com, sei lá, com grandes fotógrafos da história, entendeu? Assim, eu vou me achar nada, entendeu? Mas não é assim, porque um dia todos foram desconhecidos. Um dia todos precisaram, de alguma forma, entender o seu trabalho e ter uma estratégia para fazer com que o seu trabalho fosse melhor conhecido, né? Então, a solução, digamos assim, para quem quer evoluir na fotografia, é avaliar a própria produção, primeira coisa, né? Estabelecer uma estratégia, um posicionamento, isso é muito importante, porque eu vejo muito assim as pessoas, os fotógrafos, que, querendo mostrar o que eles fazem, mostram um pouco de tudo. É a pior coisa que você pode fazer, porque ninguém vai lembrar de você assim. Ninguém vai lembrar de uma pessoa que fez uma foto da praia, depois um retrato, depois uma flor, depois... Porque isso se confunde com tudo que está aí. Agora, se você olha um trabalho que tem um recorte preciso, você fala, ó, interessante, essa pessoa tem um olhar, ela tem um posicionamento. E isto é algo que você, unindo com uma estratégia, você consegue, então, começar a alavancar seus resultados, o interesse que as pessoas possam ter sobre aquilo que você está fazendo, né? E aí, justamente, a última etapa dessa solução, né, para alavancar seu próprio trabalho é mostrar suas imagens e avaliar os resultados. Então, isso é uma coisa importante, né? Não adianta colocar as fotos, por exemplo, vou falar sempre no Instagram aqui, mas não é a única maneira de mostrar o trabalho, e nem acho que seja a melhor, né? Mas é uma, digamos assim, uma vitrine necessária hoje em dia, né? Até hoje ainda é. Então, mas se você coloca lá, você tem que ver como é que as pessoas, aquelas pessoas com quem você está tentando se relacionar, estão recebendo isso, né? Então, é importante criar esse relacionamento, né? As opções do caminho são, ou você vai sozinho, está cheio de informação na internet, muita informação, eu diria assim, informação demais, e vai pegando um pouco daqui, um pouco dali, e você vai fazendo o seu conhecimento, né? Ou você faz parte de uma comunidade, que já pode ser mais interessante, porque você ali tem troca, tem outras referências, pessoas que vão buscar... Olá, entrando aqui. Que vão buscar informações, você pode compartilhar aquilo que você sabe, né? E ter uma orientação pessoal. Quer dizer, essas três possibilidades são assim, quanto tempo você quer levar para chegar onde você quer chegar, né? Seguir sozinho é uma opção, mas pode demorar muito tempo. Pode demorar muito tempo, e fazer parte de uma comunidade já te conecta. Porque a primeira coisa que alguém deve procurar quando está interessado em ou expandir o seu horizonte ou em crescer na fotografia é se conectar com o universo aonde ela pretende atuar, né? Porque é lá que vão surgir as informações, os contatos, as possibilidades de você crescer, né? E, pelas razões que já expus, né, assim, a dificuldade da gente avaliar o próprio trabalho, de entender o nosso trabalho no contexto de um mundo maior, né, que é esse da fotografia, né? Se você tem uma orientação pessoal, você consegue talvez se confrontar
com alguém que está te dando um retorno sobre aquilo que você faz, mas não é um retorno de qualquer, do amigo, ou da sua família, ou que você vai mostrar o trabalho, que foto bonita, tal, não é isso. É um retorno objetivo, no sentido de você conseguir ter mais clareza sobre o que você faz e o que fazer para mudar para um outro patamar. Então, eu criei algumas possibilidades nesses anos que eu estou assim, me dedicando a falar sobre fotografia, né? Então, eu tenho cursos na plataforma da Photoweb Academy, tem o Clube Photoweb, que é uma comunidade muito interessante, que acho que vale a pena conhecer, porque lá a gente vai desenvolver várias atividades, né? Por exemplo, tem um desafio mensal, onde você tem um tema para desenvolver, você vê a sua imagem confrontada com a dos outros, você tem muita informação diferenciada e exclusiva que só tem lá, porque eu acho que uma das coisas importantes hoje nesse universo caótico que a gente vive aí de informação digital é você ter uma seleção daquilo que está sendo dito e acontecendo, porque senão é uma loucura, é uma quantidade de coisa inútil que a gente engole sem necessidade, deixando o tempo precioso para coisas que poderiam ser muito mais produtivas. Então, eu acho que é importante ter uma referências de qualidade. Isso é fundamental. É da onde parte tudo, porque ali você pode ter realmente bons exemplos, né? E não é só essa questão da forma do efeito novo, tal. Neste momento, para quem acha que quer dar um próximo passo, que está realmente interessado em alavancar a sua fotografia, eu estou encerrando as vagas para uma mentoria que chama-se Criando um Portfólio de Sucesso. Essa ideia do portfólio de sucesso, explico rapidamente, a ideia de sucesso vem de suceder, não é nada de magia, vai ficar famoso, rico e tal. O sucesso é algo que acontece em virtude de uma ação. Se você tem uma ação clara, você tem uma estratégia, você tem uma edição do seu trabalho que vai ser depurada, que vai apontar para você, que vai mostrar que ali tem uma ideia de fotografia diferente, que as pessoas vão começar a se interessar pelo seu trabalho, e você vai começar a existir como alguém autônomo, não como mais um que faz tudo que todo mundo faz igual. Então, não estou dizendo que você faz isso, mas estou dizendo que hoje é muito importante que você seja preciso e evite essa armadilha de mostrar muita coisa diferente que acaba confundindo as pessoas e não te identificando. Então, o projeto de criar um portfólio de sucesso vem, não sei se, para quem não me conhece, eu tenho 46 anos de fotografia, morei 21 anos em Milão com estúdio próprio, trabalhei para grandes marcas internacionais, revistas, enfim. Tive a sorte de ter uma vivência que pouca gente tem e teve, e tive que elaborar portfólios para agências de publicidade, galerias, museus, enfim, tudo que vocês possam imaginar durante 46 anos. Então, o portfólio é uma coisa mutante, porque a gente não está parado, a gente não está cristalizado, está sempre em movimento, mas num determinado momento, você precisa fazer com que o seu portfólio seja muito claro e muito objetivamente ligado a você. Quanto mais você fizer isso, mais você vai conseguir ter um retorno. Então, é completamente errada essa ideia de que muita gente tem. Eu vou mostrar um pouco de cada coisa que eu faço, porque aí as pessoas vão saber que eu faço isso e aquilo. Não, ninguém vai olhar para o seu trabalho se você fizer isso. Porque, como eu disse antes, só causa confusão. O projeto dessa mentoria, que é um programa de 4 semanas. Por quê? Porque eu tenho mentorias mais longas, né? Minha mentoria de base, a mentoria premium, nesse momento ela tem 1 ano, já teve 3 meses e vai mudando também conforme o contexto, né? Mas esse programa de 4 semanas, por quê? Porque eu acho que é uma coisa que quem está interessado em atuar já, uma mudança no seu processo, se preparar,
para um momento que as coisas estão voltando a acontecer um pouco depois de todo esse período de pandemia. Então, eu queria uma coisa que fosse rápida, porque e que dê resultados rápidos para as pessoas, né? O objetivo, então, é fazer com que cada participante organize um portfólio que dê resultados. Essa ideia do sucesso é que dê resultado. Não adianta você fazer um portfólio, vou fazer um portfólio com as fotos que eu gosto. Tá bom, legal, mas para que você vai fazer? Para quem você vai fazer? Por que você vai fazer? Então, quando você parte para a ação com essas questões na cabeça, você não vai fazer um movimento inútil, você não vai perder seu tempo, você vai elaborar uma estratégia que vai funcionar para você organizar seu material visando um objetivo, e não simplesmente mostrar as fotos bonitas que eu fiz, né? Então, isso é construir um projeto fotográfico. E o que eu quero nesse período, nessas 4 semanas, é dar elementos para as pessoas, justamente construindo esses portfólios de cada um, com a minha ajuda pessoal, que as pessoas possam depois construir seus próprios portfólios, usar este modelo para todas as outras apresentações que você vai poder fazer na sua vida, porque, na verdade, é um processo, e esse processo só funciona na prática. Não adianta eu explicar se você não vivenciar a coisa. Você sabe como é que é, né? Você ouvir uma coisa é uma coisa, agora fazer é outra completamente diferente. Muitas vezes a gente tem uma ideia, quando você vai executar, você vê que não era bem assim, não funciona. Então, a dinâmica da mentoria é assim: começa uma avaliação inicial através de um formulário de ingresso que eu elaborei para que você possa me contar do seu momento, o que você faz, o que você fez, e me apresentar um pequeno portfólio daquilo que você faz hoje, né? Então, eu vou analisar todos esses elementos, né? A sua formação, onde você mostra o seu trabalho, o que você está fazendo, e vou te dar uma devolutiva gravada em vídeo, fazendo uma análise do seu momento, do seu projeto, da sua produção, e sugerindo caminhos para que a gente possa montar, então, um novo portfólio, que vai ser baseado naquilo que é o seu projeto. Então, eu vou estudar o seu projeto, vou dizer: olha, você está aqui, se você quiser chegar aqui, você precisa disso, disso e disso. Eu acho que você deve privilegiar essa e essa, digamos, aspectos, né, da sua produção, e deve deixar de lado aquele outro, porque aquele outro tem muita coisa parecida que vai confundir as pessoas. Acho que o que tem mais de original dentro daquilo que você faz é isso, isso e isso. Tem que apostar nisso, desenvolver isso. Então, esse é o projeto de elaboração do portfólio, e onde nós vamos executar em 4 semanas, com aulas interativas pelo Zoom, onde eu vou analisar o trabalho de cada participante, e cada pessoa que está no grupo vai poder, então, ver o seu trabalho analisado por mim, mas também o trabalho dos outros. E esse processo é muito interessante, porque você acaba vendo nos outros questões que você não tinha pensado para o seu trabalho, que muitas vezes você vai integrar nas suas ideias, no seu projeto. Então, esse resultado tem sido sempre muito interessante. Então, se você está seriamente intencionado em alavancar sua fotografia, a mentoria vai custar R$ 997 ou 12 de R$ 99,70, que é um investimento que não dá nem R$ 3 por dia no arco de um ano para você mudar o curso da sua fotografia. Eu creio que dentro daquilo que a gente tem que gastar sendo fotógrafo, né, com material, com equipamento, com uma série de coisas, eu acredito que o investimento maior que você pode fazer é dentro do seu projeto fotográfico. Quem está aqui hoje vai poder ganhar, entrando na mentoria agora, um ano de acesso ao Clube Photoweb,
e mais o Photodrops, são 50 vídeos que eu fiz respondendo a questões de fotógrafos sobre as mais diversas naturezas, né? Coisas assim, tipo de caráter subjetivo, objetivo, técnico, estratégico, enfim, fiz uma grande pesquisa com 190 fotógrafos que responderam um questionário muito grande e dizendo qual era a maior dificuldade que eles tinham para fazer uma fotografia que impressiona. E então, os Photodrops são esses 50 vídeos respondendo essas questões. O projeto do portfólio, criando o portfólio de sucesso, ele está na página da Photoweb Academy, essa daqui, www.photoweb.academy/portfólio, que eu vou colocar aqui no chat. E vocês podem lá ver também uma série de 3 vídeos que eu fiz, que são 3 aulas falando só de portfólio. É uma minissérie sobre o tema do portfólio, que introduz essa ideia, eu falo dos portfólios que eu já fiz, o que eu acho importante. Então, vocês podem assistir lá, e lá vocês podem também se inscrever. Quem se inscrever fizer referência aqui à nossa aula de hoje, me mande pelo contato@photoweb.academy, este e-mail, essa referência que eu vou desbloquear, então, os bônus, porque lá na página não tem o bônus, né? Para quem quiser se inscrever diretamente, já agora, o link é esse. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu acho que é muito importante que a gente perceba a relação da nossa fotografia com a nossa identidade. A identidade de um fotógrafo, ela se constrói a partir daquilo que a gente tem de mais interior, porque, vejam bem, o que eu posso dar ao mundo que seja mais original do que aquilo que eu sou, daquilo que eu vejo, né? E eu acho que o que efetivamente mais conecta com as pessoas é essa espécie de honestidade de você partir de onde você está, né? Não querer se fazer algo que você não é, né? Isso é um erro muito grande, que eu acho que as pessoas, às vezes, pensam em construir uma imagem que é falsa delas mesmas, e isso passa através da imagem. Então, muitas vezes, eu acho que as pessoas estão mais interessadas em que alguma coisa seja autêntica, no sentido de que ela seja honesta, que ela seja uma expressão real da pessoa, do que em grandes pirotecnias e efeitos e coisas assim meio esquisitas que estão sempre acontecendo por aí para as pessoas que querem chamar a atenção sobre o trabalho delas, mas não pelo conteúdo, pela qualidade do pensamento que está no trabalho, mas pela, digamos assim, uma certa forçação de barra, né? Que eu vejo, assim, por exemplo, hoje, com a pós-produção, você vê muita fotografia hipersaturada, né? Aquelas cores assim, tal. Isso não estou dizendo que não pode fazer, mas eu acho que isso é um recurso que é usado muito para chamar atenção e fica uma coisa grosseira, fica muito ruim, e acaba tendo uma massa enorme de fotografias assim. Então, eu acho que a relação da fotografia com a nossa identidade, e a nossa identidade expressa através das nossas fotografias, é um ponto fundamental do exercício de qualquer projeto fotográfico, né? Então é isso. Eu agradeço vocês que estiveram aqui comigo nessa aula. Foi muito interessante poder trazer um pouquinho dessas ideias. E, como eu disse, tem várias possibilidades que eu criei, né, para ajudar quem queira aí na sua jornada fotográfica. E a mentoria é realmente assim o ponto mais alto, onde eu posso dar o melhor, porque eu trabalho diretamente com a pessoa e essa orientação assim
que é tão próxima, ela traz grandes resultados. É muito diferente você fazer um curso e você vai lá, estuda e faz exercícios, etc. e tal, interessante, mas quando eu vou olhar diretamente o trabalho da pessoa, eu digo, olha, é isso, isso, isso. Se você fizer assim, 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 isso aqui é o que está te faltando, aquilo que talvez você precise estudar mais, isso. Ou então, para alguns casos, eu chego até a sugerir equipamento que a pessoa deveria usar, que não está usando. Embora a minha, digamos, orientação não seja especificamente técnica, mas a técnica faz parte da expressão, né? Então, como tenho uma formação técnica bastante sólida, porque trabalhei desde câmeras de estúdio enormes até chegar no digital, fui uma das primeiras pessoas a trabalhar com digital comercialmente, né, quando chegou e tal. Então, eu creio que posso dar um suporte para quem queira realmente investir e mudar aí de patamar com a sua fotografia. Então, muito obrigado a todos e, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma questão, eu tô por aqui. Então tá, minha gente. Então, novamente, muito obrigado pela presença, pela participação e pensem, no trabalho de vocês como algo que represente vocês e pensem nessa possibilidade, quem tiver no seu momento, de, passar aqui para a mentoria. Então, até a próxima.